Olá pessoal, saudações a todos. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. Este canal tem como propósito colaborar com a educação e com a formação profissional de todos aqueles que têm ou tiveram a topografia em seus currículos e, pelo tempo, já se esqueceram de certos conceitos. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre voo fotogramétrico para atender ao projeto de voo de uma faixa de terreno e estamos, de uma maneira geral, agora pegando noções a respeito de plano de voo, projeto de voo, para que vocês possam ter uma ideia e saber fazer um projeto de voo sem ficar atidos ou escravos ou dependentes de software que fazem isso automaticamente. Então, na aula passada, nós planejamos para esta aula fazer um exercício resolvido sobre o levantamento aerofotogramétrico. Então, vamos ao levantamento aerofotogramétrico. Então, o levantamento aerofotogramétrico é um dos métodos utilizados para o mapeamento da superfície terrestre. O voo fotogramétrico é realizado por uma aeronave na qual é acoplada uma câmera fotogramétrica que registra a imagem de toda a área a ser mapeada. Vemos aqui nesta imagem uma ilustração de um avião sobrevoando uma área e as fotografias aéreas poderiam ser usadas, com auxílio de equipamentos de estereoscopia para gerar uma visualização do terreno em 3 dimensões. Vamos ver como se faz esse voo de aerofotogrametria do projeto que atende a certas condições pré-fixadas, quer sejam a superposição longitudinal entre as fotografias de uma mesma faixa e a superposição lateral de fotografias de faixas adjacentes entre elas. Tomou uma foto, tomou outra foto, e vemos então aqui um parestereoscópio, 2 fotografias aéreas tomadas com uma área de superposição comum. Essas fotografias permitirão, esse parestereoscópico permitirá a visão tridimensional. Então, na aula passada, deixamos proposto esse exercício e vamos resolvê-lo e comentá-lo. A área de projeto tem 13 quilômetros na direção leste-oeste e 21 quilômetros na direção norte-sul. O cliente solicitou imagens aéreas verticais digitais de cor natural, em 3 bandas, com uma resolução de pixel ou GSD de 30 centímetros, usando uma câmera baseada em quadro retangular, com uma matriz CCD retangular de 12.000 pixels na direção do voo, norte-sul, e 7.000 pixels na direção leste-oeste, e uma distância focal de 100 milímetros. A matriz contém CCDs quadrados com dimensão de 10 microns. A superposição longitudinal entre as fotografias deve ter 60% e lateral 30%. As imagens devem ser entregues em formato TIFF com 8 bits, 1 byte, por banda, o RGB. Então, para o projeto de voo, o engenheiro precisa saber as seguintes informações, algumas das quais ele acaba calculando: a distância focal da câmera, a altura de voo acima do datum declarado ou a escala da fotografia, o tamanho do CCD, o tamanho da matriz do CCD, quantos pixels por linha e coluna, o tamanho e formato da área a ser fotografada,
e a superposição longitudinal e lateral entre as fotografias. Os cálculos necessários serão realizados nesta aula. Vamos vê-los a seguir. Então vamos à solução do problema proposto. Pelo tamanho do projeto, 20 por 13 quilômetros, o engenheiro deve perceber imediatamente que a tarefa de aquisição de imagens para esse tamanho e especificações de projeto só pode ser alcançada usando uma aeronave tripulada. Então não é possível fazer esse serviço com drone. A câmera deve ser orientada de forma tal que a dimensão mais longa da matriz CCD seja perpendicular à direção do voo. Então temos aqui um esqueminha em que os retângulos azuis representam as imagens obtidas por uma câmera com matriz CCD retangular. A dimensão mais ampla, que é perpendicular à direção do voo, está representada aqui na figura. As setas vermelhas representam as linhas de voo e as orientações do voo estão no sentido delas. As duplas setas representam, então, a distância que as faixas deverão obedecer entre si. Novamente temos aqui o layout das linhas de voo. Temos o comprimento da área e a largura. Então, estão previstas assim no esquema, estamos adiantando, 6 faixas. Então, seria desenhado assim o esquema das linhas de voo e com esse esquema podemos então usá-lo para facilitar os nossos cálculos. Vamos a seguir calcular a quantidade de linhas de voo que recobrem a área a ser mapeada. Então agora vamos começar a descobrir quantas linhas de voo precisamos para a área do projeto ilustrada na figura mostrada anteriormente, para voar aquelas 6 linhas de voo que conforme mostramos na figura anterior. Para descobrir o número de linhas de voo necessárias para cobrir a área do projeto, é preciso fazer os seguintes cálculos. Primeiro, calcule a cobertura no solo de uma imagem ao longo da largura da matriz CCD da câmera. Segundo, calcule o espaçamento entre 2 imagens consecutivas, considerando uma superposição de 60% longitudinal. Terceiro, calcule o número de imagens por linha de voo. Adote, por segurança, 2 imagens antes e depois do limite da área a mapear, que pode haver uma variação no vento e o avião vai ter a sua velocidade variada, então não podemos correr o risco de deixar a área com lacunas a ser mapeada. 4. Calcule o número de linhas de voo, considerando 30% a superposição lateral entre elas. A fórmula que nós vamos usar está aqui. Número de linhas de voo será largura sobre D mais 1, que vamos depois na figura ilustrar como essa fórmula é obtida. Então, atenção, sempre arredonde o número de linhas de voo para mais. Por exemplo, se der 6,2, adotar 7. E comece a primeira linha de voo no limite leste ou oeste do projeto. Então, essa é uma condicionante que nós estamos estabelecendo agora aqui.
A linha de voo vai coincidir com aquela linha tracejada que nós mostramos no layout da figura que representa a área a ser mapeada. E quinto, calcular o tempo entre duas imagens consecutivas, né? Respeitando, para que se respeite, essa superposição longitudinal de 60% entre as imagens. Então vamos ver cada um desses itens passo a passo, comentando cada um deles. Então, o cálculo da cobertura no solo de uma imagem, de quanto uma imagem abrange de área no solo, vamos calculá-la, né? Considerando ao longo da largura da matriz CCD da câmera. E ficamos já com essas condicionantes, conhecidas a priori, a distância focal da lente, f igual a 100 milímetros, e o tamanho do pixel dessa câmera aérea digital, 10 microns. E a GSD sendo 30 centímetros, que é o menor detalhe do terreno que nós queremos capturar e é quanto vai ser representado um pixel na imagem. Essa arte aqui representa o que nós acabamos de dizer. Temos aqui, então, a imagem digital, o quadro aqui da imagem digital com 12 mil pixels na direção perpendicular ao voo, perpendicular à direção do voo, e 7 mil pixels no outro sentido. Então, esse é o tamanho da imagem digital. Cada pixel vai ter 10 microns e lá no terreno, um pixel, como vemos aqui, o menor elemento aqui nessa imagem, ele lá no terreno, ele abrange um quadrado de 30 centímetros de lado. Vamos calcular a escala da imagem. A escala da imagem, nós já vimos aí, é uma semelhança de triângulos, é uma relação entre um elemento na imagem e o correspondente no terreno. Então temos aqui, no caso, a distância focal sobre a altura de voo, ou então um pixel na imagem, e ele corresponde no terreno ao GSD. Então está aqui a relação de escala. O pixel é 10 microns e a GSD é 30 centímetros. 10 microns são 10 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 0,30, que vai nos dar uma escala colocada aqui na forma que nós conhecemos, a forma fracionária, 1 para 30 mil. E a altura de voo, então, uma vez que já sabemos a escala e sabemos a distância focal, sabemos vários elementos, podemos calcular a altura de voo. Então, a altura de voo é a distância focal sobre a escala, a distância focal são 100 milímetros, a escala 1 para 30 mil, acabamos de calcular, então 30 mil vezes 0,100, passando 100 milímetros para metros, ficamos então que a altura de voo acima do solo a ser fotografado, 3.000 metros. O cálculo da cobertura no solo por uma imagem. Que área uma imagem abrange lá no solo? Então, nós temos aqui uma imagem contendo 12 mil pixels num sentido, 7 mil pixels no outro. E colocamos ainda aqui a parte de superposição longitudinal de uma faixa, né? Que vai ser 60% dos pixels que tem nesse sentido da direção do voo.
O pixel no terreno é a GSD, vale 0,30 do metro. Então, a área desse retângulo de 12.000 por 7.000 pixels vai ser, passando para metros, 12.000 vezes 0,30, já ficamos em metros, 7.000 vezes 0,30 vai dar 7.560.000 metros, que é igual a 756 hectares. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Então, dividindo aqui por 10.000, ficamos com a unidade em hectares. É quanto uma imagem dessa abrange no terreno. 756 hectares. Número de linhas de voo. Temos aqui o layout de imagens, a orientação do voo. Então, cada espaço aqui entre as faixas de voo, cada espaço é um segmento limitado por 2 pontos. Então, 2 pontos, cada ponto desse representa numericamente uma linha de voo. Então, um segmento, 2 linhas. 2 segmentos D, que aqui está, são 3 linhas de voo. Então, aqui já podemos então ver que o número de pontos é igual ao número de segmentos D mais 1. E o número de pontos é o número das linhas de voo. Então, o número de linhas de voo vai ser o número de segmentos D mais 1. Distância entre as linhas de voo e número de linhas de voo. Já vimos. Distância entre as linhas de voo. Então, aqui nós estamos considerando que o avião está voando perpendicularmente à tela. Então, ele sai da tela, aqui onde está o mouse, percorre a linha de voo e entra na tela aqui novamente a uma distância D. E essa distância D vai permitir, então, aqui uma superposição lateral entre as imagens de 30%. E essa distância aqui são 12.000 pixels. Essa distância D, então, vai ser aqui, como é 30% lateral, essa distância D vai ser, no caso aqui, 70% desses 12.000 pixels. Esse aqui é 0,30 e esse pedaço aqui 0,7, que é igual a essa distância entre as faixas 0,7. Então, 8.400 pixels equivale a essa distância D. Sabemos quanto vale um pixel, saberemos quanto é essa distância, né? Então, essa distância D é 8.400 pixels e o pixel, né, é 0,30 metros em cada pixel. Então, o pixel com pixel se cancela e nós ficamos com a unidade em metros. Então, essa distância entre as faixas, entre as linhas de voo, é 2.520 metros. E o número de linhas de voo vai ser, então, número de segmentos mais 1. Esse número de segmentos vai ser a largura da linha sobre D. A largura da área, né? A largura da área nós já sabemos, né? São 13 quilômetros. 13.000 metros. 13.000 metros dividido pelo número desses espaçamentos D, mais 1, vai dar 6,2. Arredondamos para cima, ficamos com 7 linhas de voo. Então, o número de linhas de voo, NLV, são 7. Número de imagens por linha de voo. Então, aqui nós temos nessa figurinha, considerando aqui a direção de voo contida aqui na tela. Então, aqui a aeronave vai coletar uma imagem e vai percorrer um certo espaço denominado base aérea e vai coletar uma outra imagem. Entre essas duas imagens, nós temos aqui o lado dessas duas imagens do solo. Entre essas duas imagens consecutivas,
temos 60% de superposição. Então, na direção do voo, nós sabemos que são ali a largura do array de CCDs, que são 7.000 pixels. Então, B, que é chamada base aérea, é a distância percorrida pela aeronave entre duas imagens consecutivas. O pixel no terreno, GSD, vale 30 centímetros. Então, a base serão os 2.800 pixels, que corresponde àquele 40% dos 7.000 pixels, vai ser 840 metros. Então, a cada 840 metros é tomada uma imagem. E vamos adotar duas imagens antes de iniciar e depois de terminar a área, como nós planejamos logo no início das condições. Então, NIM, número de imagens, vai ser o comprimento da área, comprimento da linha de voo, dividido pelo número de espaços B em que cada imagem é tomada, mais esse 4, que são 2 no início e 2 no final da área a ser mapeada. Então, a área tem 21 quilômetros, né, na linha de voo, no sentido norte-sul, dividido por 840 metros, mais 4, temos 29 imagens em cada linha de voo. Então, temos então agora a condição de calcular o número total de imagens no projeto, NTI. Então, o número total de imagens da linha de voo multiplicado por número de imagens em cada linha de voo vai nos dar o número total de imagens cobertas por todas as linhas de voo. Então, temos número de linhas de voo são 7. E temos, então, número de faixas, né? Linhas de voo 7. E temos 29 imagens por cada faixa, por cada linha de voo. Então, ao total, que cobrem aquela área de 21 km por 13 km, são 203 imagens. E qual será a quantidade de memória necessária para que nós possamos ter essas imagens capturadas no voo? Então, o cálculo da quantidade de memória necessária para as imagens coloridas. Então, a condição é imagens coloridas. Então, temos que prever 3 bandas, uma para cada cor, o red, vermelho, green e blue, RGB. Então, cada imagem tem 12.000 pixels por 7.000 pixels. Então, tem 84 milhões de bytes, 84 megabytes, MB. Isso é a quantidade de pixels que tem numa imagem, quantidade de bytes. Então, o total da memória necessária será o número total de imagem vezes o número de bandas, que vão ser 3 bandas, vezes a quantidade de bytes de cada imagem, 84 bytes por imagem. Então, nós temos o total de memória necessária, TMN, vão ser 203 imagens, vezes as 3 bandas, vezes 84 megabytes por imagem, que nos dá 51.156 megabytes. Dividido, então, por 1.000, ficamos com 51,156 gigabytes. É a quantidade de memória necessária para armazenar todas essas imagens no voo. O tempo necessário para que se tenha 2 imagens consecutivas. Então, quando a câmera expõe uma imagem, precisamos que a aeronave se mova a uma distância igual à base aérea antes de expor a próxima imagem.
Se assumirmos que a velocidade da aeronave é v, então o tempo entre duas imagens consecutivas será: o tempo é o espaço percorrido pela velocidade da aeronave. Sendo o espaço percorrido, que é a base aérea, 840 metros, e a velocidade da aeronave, 280 km por hora, o tempo será 0,840 divididos por 280 km por hora, 0,003 horas, que será igual a 10,80 segundos. Então, esse é o tempo que será colocado no intervalômetro lá na câmara digital. É um voo tripulado, tem um operador assumindo o controle ali dessa câmera, tem um dirigente de voo, e esse operador tem dispositivos na câmera que lhe permitem ver, de acordo com a velocidade do avião, se o avião varia a velocidade ou mais ou menos, ele pode assumir o controle e variar esse tempo de exposição o intervalo de tempo da tomada de cada imagem para que a superposição longitudinal de 60% seja respeitada. Não podemos esquecer que é um voo tripulado. Isso já no drone não seria possível. No drone, isso é pré-programado e se o drone tiver uma variação da velocidade, haverá uma variação na superposição longitudinal das imagens tomadas por ele. Então terminamos aqui, espero que tenham apreciado a aula, tenham gostado. Obrigado por tê-la assistida. Inscrevam-se, compartilhem essa aula, entrem em contato com centros acadêmicos, com órgãos de classe e deem a ele a notícia desse nosso canal para que os nossos inscritos aumentem e nossas aulas possam ser úteis a mais pessoas. Era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje e até a vista, pessoal!